Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a este webinar do Programa Transversal de Mentoria Interpares da Universidade do Porto. Temos conosco a excelentíssima senhora vice-reitora da Universidade do Porto, professora Maria de Lourdes Correia Fernandes, coordenadora geral transversal do Programa de Mentoria, e as docentes que integram a Comissão Científico-Pedagógica, as professoras Tereza Medina, Elizabeth Ferreira, Isabel Pinto, Isabel Ribeiro, Raquel Barbosa e Tereza Duarte. Para dar início à sessão, passo a palavra à excelentíssima senhora vice-reitora. Boa tarde a todos e bem-vindos à apresentação do relatório de atividades e avaliação do primeiro semestre do ano letivo 2021 no Programa Transversal de Mentoria Interpares da UPorto. Os resultados que vão poder ver em primeira mão confirmam a relevância que este programa tem tido no processo de acolhimento e integração dos novos estudantes, nacionais e internacionais, na Universidade do Porto. O que o caracteriza e o distingue resulta da conjugação de vários fatores. Trata-se de uma iniciativa institucional, coordenada por uma equipa especializada e experiente na prática de mentoria, coadjuvada por docentes das diversas faculdades, assente num conjunto de princípios valorizadores da integração digna dos novos estudantes, da colaboração entre pares, da interajuda e entreajuda e da sua convivência e solidariedade entre estudantes de diversos anos curriculares. É uma atividade voluntária, quer da parte dos mentores, quer dos mentorados, e em que todos ganham. Ganham os mentorados, os estudantes do primeiro ano, porque podem contar desde o primeiro dia com o apoio do seu mentor ou da sua mentora, tanto para facilitar e agilizar a sua integração, quanto para o acompanhar na resolução de dificuldades várias com que se depara ao longo do seu primeiro ano de vida académica. Ganham os mentores, porque podem exercer e desenvolver as suas capacidades de atenção ao outro, de solidariedade, de generosidade e apoio na resolução de eventuais dificuldades do seu mentorado ou da sua mentorada. Neste momento, eu queria deixar aqui um agradecimento institucional a todos quantos se têm envolvido neste desafiante, mas compensador projeto. À Comissão Científica-Pedagógica e à Comissão Transversal do Programa, aos docentes que em cada faculdade o promovem e acompanham e, naturalmente, aos mentores que têm dado generosamente a este desafio e aos mentorados que se têm dedicado a este desafio e aos mentorados por quererem agilizar o seu processo de integração na Universidade do Porto e consequente sucesso académico que desejam. As apresentações que verão de seguida confirmarão certamente os resultados muito positivos desta iniciativa, que esperamos venha reforçar-se no futuro com a continuidade do envolvimento ativo de docentes, mentores e mentorados. Esperamos vê-los a todos no próximo encontro da mentoria, no dia 29 de abril, e, sobretudo, contamos com todos para dar continuidade ao programa no próximo ano e nos seguintes. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora vice-reitora. Passo agora a palavra à professora Tereza Medina, presidente da Comissão Científico-Pedagógica da Mentoria UPorto, que fará uma breve apresentação do programa e de alguns indicadores mais significativos da sua abrangência. Pronto. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada, Sra. Vice-Reitora. Então, cabe-me a mim fazer uma breve apresentação do programa de mentoria. É verdade que hoje as minhas colegas vão também apresentar um conjunto de dados muito significativos, mas pareceu-nos muito pertinente, neste momento, podermos também, de uma forma muito breve, dar conta do que é este programa, do que é a mentoria da Universidade do Porto e quais são as suas principais linhas orientadoras, os seus princípios orientadores, os seus modos de funcionamento. Portanto, o programa, como a Sra. Vice-Reitora já o disse, o Programa Transversal de Mentoria Interpares da Universidade do Porto é uma iniciativa da Universidade, é uma iniciativa institucional de integração académica, pessoal e social dos novos estudantes, sejam estudantes nacionais, estudantes internacionais, de promoção do sucesso educativo e prevenção do abandono, mas também um programa
de formação integral dos estudantes e do conjunto dos estudantes da universidade e do desenvolvimento das suas competências, alargando iniciativas que já estavam em curso em algumas faculdades da universidade. A mentoria da Universidade do Porto foi criada, funciona de acordo com um conjunto de eixos estruturantes que nos pareceu importante ressaltar neste momento. A mentoria foi aprovada após uma discussão no Conselho Coordenador da Melhoria do Ensino-Aprendizagem na Universidade do Porto, por despacho do Sr. Reitor, em junho de 2019, tendo sido aprovados também por despacho do Sr. Reitor, em fevereiro de 2020, os seus princípios orientadores, nos quais são definidos tanto os objetivos gerais e o seu modo de funcionamento institucional. E na operacionalização deste programa, atuam com diferentes papéis e com diferentes responsabilidades a própria Universidade do Porto e as unidades orgânicas que a constituem, através tanto dos seus órgãos de gestão, muito particularmente dos conselhos pedagógicos, das direções de ciclo de estudo, dos docentes e dos estudantes que aderem ao programa. O desenvolvimento do programa parte do reconhecimento da importância e das potencialidades das relações interpares para a qualidade dos processos de integração e de vivência académica que sejam salutares, dignos, democráticos e alicerçados no trabalho próximo de construção de redes horizontais de relações interpessoais solidárias. Neste processo, assumem um papel fundamental os estudantes que frequentam qualquer ciclo de estudos da universidade há pelo menos um ano e que voluntariamente se disponibilizam para ser mentores e para apoiar e acompanhar os novos estudantes que chegam à universidade e que queiram integrar o programa de mentoria, os mentorados. A mentoria da Universidade do Porto fomenta, assim, e privilegia dinâmicas de colaboração interpares. As relações interpares são, de facto, fundamentais entre mentores e mentorados, mentores, entre mentorados e mentorados, que sejam suscetíveis de potenciar o bem-estar na universidade e uma vivência académica solidária e promotora da dignidade individual de cada estudante, por forma a que cada estudante se sinta reconhecido nos seus direitos, na sua dignidade, desde o primeiro dia em que entra na universidade até no dia em que termina os seus estudos, permitindo o aprofundar do conhecimento e perspectivas reflexivas, críticas e criativas. Um outro eixo estruturante fundamental do programa tem a ver com a sua dimensão pedagógica e formativa. O funcionamento da mentoria da Universidade do Porto tem associado uma clara dimensão pedagógica dos novos estudantes que chegam à universidade, mas também dos estudantes que se disponibilizam para ser mentores e que, através da sua participação na mentoria, desenvolvem e aprofundam múltiplos conhecimentos, saberes e competências. O reconhecimento da dimensão pedagógica da mentoria tem associado a si a atenção à qualidade das experiências de aprendizagem proporcionadas pela vivência da mentoria, a dinamização de processos colaborativos e solidários de formação, o estímulo da autonomia dos estudantes, de uma autonomia solidária, da sua capacidade de análise e de reflexão crítica, a promoção do desenvolvimento de competências transversais, sociais e culturais, da atenção ao outro, do respeito pelo outro, do respeito pela dignidade, mas também na capacidade de organização de atividades, tanto de iniciativas, do direito à palavra, à argumentação saudável, salutar, à empatia e pressupõe obrigatoriamente o envolvimento de docentes que são responsáveis tanto pela coordenação da mentoria a nível da Universidade do Porto e em cada faculdade e que são responsáveis, assim, por apoiar, acompanhar, supervisionar as atividades que se realizam numa relação muito próxima e de confiança mútua com os estudantes envolvidos, promovendo a sua responsabilização e autonomia. Sendo um programa com uma forte dimensão pedagógica, é um programa que desde o seu início assume que os docentes têm nele um papel de enorme importância. É também um programa que parte do caráter voluntário da participação, ou seja, nenhum estudante, nenhum docente, ninguém é obrigado a participar no programa, ele funciona a partir desta vontade que
desde logo, os estudantes têm de se inscreverem como mentores, de se disponibilizarem para integrar o projeto de mentoria e para participarem neste processo de apoio à integração de novos colegas. É também voluntária a inscrição por parte dos novos estudantes, ninguém é obrigado a integrar-se na mentoria, mas todos o poderão fazer. Dos docentes, estão envolvidos no programa docentes que sentem que têm condições para nele participar e que têm vontade de nele participar, das diferentes unidades orgânicas, dos diferentes ciclos de estudo. Portanto, é um programa institucional, mas é um programa institucional que não impõe a sua existência, mas que cria as condições para que, em função das circunstâncias, os diferentes intervenientes a ele possam aderir e ele possam participar. E este tem sido um princípio, de facto, muito importante desde o momento da sua criação. É um programa também que reconhece que há hoje na Universidade do Porto uma grande diversidade de ciclos de estudo, há uma grande, as próprias unidades orgânicas são muito diversas entre si, desde logo pelos ciclos de estudo que asseguram, pelo número de estudantes que têm, pelo número de docentes, e por isso não há uma forma única de funcionar. É a ideia de que o programa tem que ser flexível nos seus modos de funcionamento, podendo assumir uma multiplicidade de desenhos e modos de funcionamento que sejam mais adequados a cada ciclo de estudos, desde que todos respeitem os princípios orientadores do programa e o conjunto dos seus eixos estruturantes. A existência deste programa claramente não existe no vazio, existe para cumprir um conjunto de objetivos que foram definidos logo também, portanto, no início da sua implementação e do seu desenvolvimento, e que desde logo uma primeira preocupação tem a ver com os processos de acolhimento, de acompanhamento e de integração plena e digna dos novos estudantes. A preocupação também muito forte é deste envolvimento dos estudantes já inscritos há mais tempo na Universidade do Porto, nos próprios processos de apoio à integração dos novos colegas, uma preocupação muito clara com a equidade, com o sucesso académico e com a prevenção do abandono. E a este nível é, de facto, muito significativo o papel que os colegas têm na identificação no conjunto muito diversificado de situações e no apoio que conseguem, portanto, assegurar uns aos outros, o reforço da qualidade das experiências de aprendizagem da Universidade do Porto, que passam por o apoio nas próprias aprendizagens, no que são as diferentes unidades curriculares, e ao apoio que alguns colegas podem dar e dão uns aos outros na superação de algumas dificuldades, mas também este reconhecimento de que viver na Universidade do Porto está para além também das unidades curriculares, e há um conjunto de outras dimensões e de outras aprendizagens possíveis de serem feitas. A ideia de potenciar os sentimentos de bem-estar pessoal e de pertença à Universidade do Porto e a criação de espaços de liberdade, de autoconfiança, de autonomia, a realização e a promoção de dinâmicas de convívio e de intercâmbio intercultural, a própria internacionalização em casa, a importância que tem esta integração dos estudantes internacionais, do contacto com os estudantes internacionais, esta partilha também de experiências entre estudantes nacionais e internacionais, a criação de redes colaborativas de relações interpessoais, redes democráticas que fomentem o desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade solidária que privilegie o exercício da cidadania, o bem comum, o respeito mútuo, os valores democráticos e os valores da própria Universidade do Porto. Para o cumprimento destes objetivos, foi criado desde o início, também por despacho do Sr. Reitor, uma estrutura organizativa que tem assegurado o seu acompanhamento. Desde logo a Coordenação Geral Transversal, assegurada pela Sra. Vice-Reitora Maria Lourdes Rodrigues Fernandes, Vice-Reitora para a Formação, Organização Académica e Relações Internacionais, portanto, uma Comissão Científico-Pedagógica que integra os docentes promotores de programas originais de mentoria que existiram na Faculdade de Psicologia, Ciências e Educação e na Faculdade de Engenharia, uma Comissão Coordenadora Transversal
que tem representantes de cada unidade orgânica, indicados pelos respectivos conselhos pedagógicos, mas de entre os professores que se disponibilizaram, que se voluntariaram e que estão envolvidos na dinamização do programa em cada faculdade. A existência de comissões de faculdade, que integra o conjunto dos docentes que participam e que dinamizam o programa de mentoria na respectiva unidade orgânica, e comissões de faculdade estas que reúnem também de formas diversas e numa relação muito próxima também com os mentores nas várias faculdades, que são elementos, as peças-chave de todo o processo de mentoria, são de facto os mentores, e há aqui este trabalho muito próximo a nível de cada faculdade, entre a equipa de docentes e a equipa de mentores. E, portanto, o secretariado de apoio que tem sido também fundamental para que todo este trabalho se possa desenvolver e se possa implementar. Passado 1 ano e meio da criação do programa, então foi de facto criado em junho de 2019, rapidamente, a partir do momento da decisão da sua criação, ele afirmou-se na universidade, tendo tido uma adesão imediata por parte de um número muito significativo de docentes de diferentes faculdades que se disponibilizaram para iniciar a implementação do programa na respectiva unidade orgânica. Assumindo este caráter voluntário da participação, aderiram ao programa as faculdades e os ciclos de estudo que entenderam, na altura da sua criação, ter condições para o fazer. Logo que o programa foi divulgado e feito o convite aos estudantes para a ele aderirem como mentores, foi surpreendente a resposta tão imediata de centenas de estudantes, que revelando a vontade e a disponibilidade dos estudantes do ensino superior para se envolverem com grande entusiasmo no apoio a processos de integração e de vivência académica dignos e salutares e para se assumirem como atores intervenientes na universidade e no desenvolvimento de práticas democráticas e solidárias. 1 ano e meio depois da criação da Mentoria ao Porto, no segundo ano letivo da sua existência, após 1 ano vivido em tempos de pandemia, com vários períodos em que a universidade esteve encerrada ou numa situação em que se teve que conjugar situações de aulas presenciais junto com aulas à distância, nós chegamos ao final do primeiro semestre do presente ano letivo com dados que a todos nos entusiasma muito. Estão envolvidos no programa 12 das 14 faculdades da Universidade do Porto, 81 ciclos de estudo, desde fundamentalmente a nível das licenciaturas e dos mestrados integrados, mas também, e é importante ressaltar isto, a nível dos mestrados e doutoramentos. Estudantes que chegam ao mestrado e ao doutoramento muitas vezes vêm de universidades diferentes, vêm de instituições de ensino superior muito diferentes e, portanto, também é a primeira vez que estão a chegar à Universidade do Porto e muito do que é o seu processo de integração e de acompanhamento, a mentoria também a este nível tem tido um papel muito importante. Há também o envolvimento das residências universitárias, claramente este ano com mais dificuldades, a pandemia criou modos diferentes de funcionar, mas também uma grande disponibilidade de estudantes que estão nas residências para poderem até serem mentores em 2 sítios. Né? Os estudantes de residência podem ser mentor na sua faculdade e ser também mentor na residência, porque os estudantes que estão nas residências, muitas vezes o tipo de apoio que necessitam são de natureza diversa do tipo de apoio que necessitam na respectiva faculdade, e há também aqui uma grande abertura dos estudantes para serem mentores. O envolvimento de 86 docentes da universidade e 1.779 mentores, 2.565 mentorandos. Portanto, há aqui de facto um número, e vou ressaltar aqui o número de mentores, pelo significado que tem, nós temos cerca de 1.800 estudantes da universidade que se disponibilizaram e que têm ativamente estado a trabalhar e a participar neste processo de desenvolvimento e de vivência na universidade, o que tem contribuído para ser de facto um processo muito rico a todos os níveis. Mas se estes números
são já muito significativos, né? Importa igualmente ter em conta as dinâmicas que se têm desenvolvido, quer a nível geral da Universidade do Porto, enquanto programa transversal, e quer em cada faculdade, e que se traduz na multiplicidade de iniciativas e atividades que, mesmo em situação de pandemia, se realizaram já neste primeiro semestre. E quando eu falo aqui em mais de 100 iniciativas e atividades, é porque, efetivamente, esta é uma contabilidade que está muito longe de ser exaustiva. Há muitas outras iniciativas de menor dimensão, mas não de menor importância, que nem sempre a sua centralização da informação foi feita, e que nestas iniciativas, nestas atividades, houve, de facto, um envolvimento muito grande por parte dos mentores, muitas vezes, desde logo, na sua organização, por parte dos mentorados, e num apoio, num suporte permanente também dos docentes, tanto que estão responsáveis por este acompanhamento do trabalho da mentoria. Um trabalho de formação dos mentores e de formação dos mentores a vários níveis, quer enquanto programa transversal, quer a nível de cada unidade orgânica, às vezes a nível de cada ciclo de estudo. Todo o trabalho de integração, desde o primeiro momento, dos novos estudantes, em alguns casos no apoio às inscrições, no apoio às inscrições online, que este ano acabou por se realizar, nas sessões de boas-vindas que foram feitas, em pequenas iniciativas, em alguns casos, com todos os cuidados que a pandemia obrigou, presenciais, noutros casos, online. De facto, a mentoria, num ano e meio de existência, em grande medida, também se teve que reinventar, porque um programa que foi criado fundamentalmente para ser um programa presencial, que numa relação muito próxima, e próxima fisicamente, teve também que ser capaz de manter uma grande proximidade, mas uma grande proximidade muitas vezes marcada pelo distanciamento físico, e portanto há a capacidade também de transformar muito deste apoio, deste acompanhamento, destas iniciativas e atividades em modos online. Portanto, são inúmeros os encontros convívios da mentoria, os encontros onde os mentores e os mentorados estão todos juntos, e que se realizaram, de facto, online, com um envolvimento muito grande dos mentores na organização e na dinamização destas atividades. E eu deixei para o fim, porque esta é uma atividade central na mentoria e que é muitas vezes uma atividade, essa sim, bastante invisível, mas cujos efeitos são espantosos, e aquilo que os meus colegas, que as minhas colegas daqui a pouco irão mostrar, é muito elucidativo a esse nível, que são estas inter-relações entre mentor e mentorado, o apoio constante dos mentores junto aos mentorados, em função das suas também necessidades entre os seus pedidos, esta inter-relação entre os docentes e os mentores. É uma atividade cotidiana, é uma atividade muitas vezes diária, é uma atividade muito próxima e que é essencial, é a base do próprio programa de mentoria, mas que muitas vezes ela é invisível. Quando um mentor contacta com o seu mentorado, é uma relação que os dois estabelecem, e não há propriamente um registro. Portanto, temos aqui, podemos falar que houve milhares de contactos que se realizaram durante este semestre, e que permitiram este apoio mais individualizado aos estudantes, mas permitiram também que estas dinâmicas mais coletivas se desenvolvessem, se realizassem, porque a relação de um para um é muito importante, mas não é única, não é? E, portanto, há aqui uma dimensão muito importante na forma de equacionar a mentoria, é que os encontros coletivos, os espaços onde os mentores podem estar uns com os outros, partilhar uns com os outros, trocar experiências uns com os outros, darem conta das dificuldades ou das respostas que têm que encontrar para determinadas situações, e estas são os convívios, são de facto atividades e iniciativas muito importantes que contribuem e têm contribuído de uma forma muito clara para a integração na universidade. E, portanto, o que nós podemos dizer é que este primeiro semestre, mesmo em tempos de pandemia, foi um tempo marcado por uma grande dinâmica de iniciativas e por uma grande que contribuem também para o desenvolvimento das competências mais abrangentes dos nossos estudantes.
Pronto, e era, penso que agora será a minha colega a seguir. Muito obrigada, professora Tereza. Passamos a ouvir agora a professora Isabel Pinto, que apresentará alguns dados relativos aos questionários de avaliação do primeiro semestre. Boa tarde a todos, obrigada Flora. Eu vou apresentar dados de um questionário que é normalmente passado aos mentores e mentorados no final de cada semestre, portanto já fizemos isso ano passado, e este questionário tem como objetivo monitorizar essencialmente este programa Mentoria UPE. Portanto, monitorizar significa conhecer minimamente os nossos mentores e mentorados, com algumas características sociodemográficas, género, idade, nacionalidade, onde é que eles moram, se é em residências, se são deslocados, se são locais, enfim, uma série de questões que pode ser interessante para nós percebermos e relacionarmos com outras variáveis, mas também tem como objetivo primordial perceber as suas atitudes em relação não só às várias dimensões da mentoria, portanto, não só em relação às relações interpares, mas também em relação ao curso, à integração que tem na unidade orgânica, ao tipo de apoio prestado, que recebem ou que prestam, etc. Neste ano, nós, claro, tivemos que incidir também algumas questões sobre a pandemia, uma vez que este contexto teve um impacto muito grande sobre a própria vivência académica. Do total de mentores e mentorados que a professora Medina acabou de dizer, nós obtivemos 778 respostas por parte de mentores, ou seja, 43,7% da existência total de mentores, o que foi um bom indicador da participação destes mentores na mentoria UPE, realmente, e 789 mentorados, ou seja, 30,7%. No slide a seguir, aquilo que vocês poderão ver é, de facto, esta percentagem por faculdade, mas que no fundo tem a ver exatamente com aquilo que eu disse. Portanto, um total de 43,7% de mentores responderam a este questionário e 30,7% mentorados também responderam e deram o seu contributo. Seguindo, Flora, por favor. Pronto. Relativamente aos tipos de apoio assegurados aos mentorados, nós medimos vários tipos de apoio. O único que já tínhamos medido o ano passado, o apoio académico, o apoio emocional, integração social, o apoio com os serviços das unidades orgânicas e também da UP, e este ano também perguntamos se houve algum apoio específico relativamente à pandemia. Aquilo que nós podemos observar no gráfico é mais ou menos o mesmo padrão de respostas que obtivemos ano passado, portanto, de facto, o apoio académico é aquele que tem maior incidência sobre os mentorados, é onde existem maiores pedidos, mas de uma forma interessante e que nós achamos que tem a ver com o contexto que estamos a viver, o apoio emocional foi de facto maior do que aquele que foi observado ano passado. O apoio relativamente à pandemia, apesar de ser o menor dos apoios prestados, não deixa de ser significativo. E, portanto, vou incidir também a análise dos resultados muito sobre este apoio prestado, porque é alguma novidade que traz relativamente àquilo que nós observamos no ano passado e que nos pode dar, que nos mostra alguns desafios que nós temos que lidar. Flora, por favor. Bom, relativamente ao tipo de apoio prestado e recebido, nós temos aqui retratadas algumas respostas dadas relativamente a estes apoios. Portanto, no que diz respeito ao apoio académico, eles falam dos empréstimos de materiais de estudo, textos, livros, portanto é um apoio muito mais a nível da concretização das dificuldades que os mentorados possam sentir relativamente às várias unidades curriculares, mas também encontramos outros tipos de apoio que não foram mencionados naquele gráfico que nós observamos e que têm a ver com, por exemplo, dicas sobre como conhecer a cidade, locais interessantes a visitar, transportes urbanos, apoio à documentação a estudantes internacionais, apoio e motivação de um mentorado que precisou de suspender a matrícula e, portanto, como é que poderia fazer, o acompanhar e mostrar as instalações da faculdade. Este ano foi muito complicado no primeiro semestre,
porque houve algum desfazamento relativamente ao tipo de aulas, da presença física na faculdade, e alguns mentores até nem estavam ao mesmo tempo em que os mentorados tinham aulas, e portanto foi complicado, mas este apoio também foi prestado. Apoio às inscrições de segundo semestre, a integrarem atividades recreativas disponibilizadas pela faculdade e na ajuda a encontrar alojamento. Alguns motivos para pouco contacto que houve entre mentorados e mentores deveu-se essencialmente àquilo que nós já estávamos também à espera, que também já obtivemos ano passado, que é ao facto de tanto mentores como mentorados expressarem que este contacto não foi pedido. Portanto, a maioria das respostas evidencia que o contacto não foi solicitado. Aliás, nós temos algumas respostas de muita frustração, de alguma frustração dos mentores, que não foram solicitados o apoio que eles gostariam de prestar aos seus mentorados, e portanto, e que também não sentiram que foram necessários dar o apoio. Outras questões aí já há um bocadinho que nós temos, que nos fazem pensar, mas ainda assim residuais, têm a ver com a dificuldade em conciliar a disponibilidade entre mentor e mentorado, e também com o facto de, por exemplo, alguns mentores também identificarem que acharam que o apoio que foi pedido não era um apoio que deveria ser prestado por mentores. Portanto, nós aqui, portanto, é um apoio pedido que vai além, se calhar, daquilo que a mentoria pode prestar, e poderia ser também interessante perceber este tipo de apoios. Relativamente à satisfação com o curso e com a integração na unidade orgânica, aquilo que nós observamos, e aqui estão os gráficos por faculdade, e estas cores diferentes correspondem a diferentes níveis da escala, que vão desde a cor vermelha, que é muito insatisfeitos, até à cor verde, com muito satisfeitos, assim como relativamente ao grau de integração. E aquilo que nós observamos é um índice muito elevado de satisfação com o curso. Cerca de 84% dos mentorados estão muito satisfeitos ou satisfeitos com o curso, mas mostram um menor grau de satisfação com a integração na faculdade. Pensamos que isto também poderá ter a ver, claro, com o facto da sua integração nas próprias instalações físicas da faculdade ter sido muito mais deficitária por causa do contexto pandémico, mas ainda assim é um grau de satisfação considerável, e poderemos pensar que também foi bem conseguido. Relativamente ao grau de importância da mentoria como forma de lidar com a pandemia, ou seja, como sendo uma boa ferramenta para lidar também com a pandemia, cerca de 22% dos mentores e 38% dos mentorados referem que a mentoria foi bastante ou extremamente importante para lidar com a pandemia. Tanto a mentores, como a mentorados, nós temos aqui uma percentagem significativa de pessoas que acabaram por perceber o impacto da mentoria na pandemia. E isto, de facto, é importante para nós percebermos que impacto é que a mentoria pode ter, tanto positivo como negativo, relativamente ao lidar com situações, nomeadamente como esta, uma situação de crise tão grande. As situações de maior fragilidade identificadas neste contexto pandémico são bastante fragilizantes mesmo dos nossos estudantes. Portanto, têm algumas situações que se relacionam com a necessidade de maior apoio emocional, elevada ansiedade e stress, dificuldades económicas também foram manifestadas, relações familiares conflituosas, falta de socialização. Isto tem um impacto muito grande, nomeadamente junto dos estudantes que se querem integrar num contexto novo, não é? Uma desmotivação também devido ao distanciamento do ensino, da relação de ensino-aprendizagem, o apoio na gestão de estudos materiais que foi mais dificultada, o isolamento devido à doença ou eventualmente a ansiedade perante familiares com doença. Isto tem claramente um forte impacto ao nível da saúde mental e que também deveríamos estar atentos. Quais foram as atitudes que os mentores tomaram? Tentaram ouvir, fizeram o papel de mentores, claramente. Ouvir, aconselhar, partilhar experiências, etc. Aconselharam a procura de apoio especializado dentro das próprias instalações da UP, portanto, tanto serviços de psicologia como o SASUP, gabinete de apoio gestante, etc. O apoio no estudo e na organização do estudo, eles deram um grande apoio, prestaram um grande apoio académico aos nossos mentorados, e também o aconselhamento em situações que são consideradas um bocadinho mais burocráticas, mas que são também fundamentais, nomeadamente os serviços da faculdade.
Do total de 821 respostas, 317 apontaram a mentoria como tendo uma importância muito considerável para lidar com a pandemia junto dos mentores. 214 mentorados, dos mentorados, 214 mentorados disseram que a mentoria não teve relevância alguma, portanto, impactante. Dos que afirmam ter ajudado, as respostas situam-se mais a 2 níveis, se bem que a maioria tem muito mais a ver com o apoio relacional, ou seja, emocional, social, etc., como é, por exemplo, o caso da minha mentora. Estas são algumas respostas, exemplos de algumas respostas que obtivemos. A minha mentora foi uma guia para mim, no meio desta confusão, deu-me conselhos sempre que precisei e de vez em quando perguntou-me como é que eu estava, ajudou-me imenso. Tivemos também ainda que em menor quantidade, relacionada com o apoio prestado em termos académicos, como é o caso do meu mentor, apoio-me com bastante material de estudo e com bastantes dicas relativamente a várias unidades curriculares. Dos que afirmaram que não ajudou, grande parte destes diz que desconheciam, que poderiam pedir ajuda relativamente à pandemia. Alguns disseram que não ajudou, embora tivessem precisado, isto aqui de facto é alguma coisa que nós vamos ter que ver, e outros disseram que a própria situação pandémica não favoreceu o contacto e, portanto, a ajuda. 10% afirmaram que não sentiram essa necessidade. Relativamente aos mentores, 54 respostas das 79 foram positivas, relacionadas essencialmente, muito consistentes com aquilo que os mentorados disseram, com o apoio emocional, socialização, contactar, conhecer, a oportunidade de ajudar outros, e também com a vida académica e nomeadamente com a relação com o estudo. Das respostas que apontam para pouca importância, referiram essencialmente a ausência da responsividade dos mentorados e também o próprio distanciamento causado pela pandemia. Finalmente, a satisfação com a mentoria, aquilo que nós observamos é que 88% dos mentores e 87% de mentorados, portanto, é muito em sintonia, dizem-se satisfeitos ou muito satisfeitos com a mentoria, como podemos ver pelas linhas verde claro e verde escuro. No entanto, e a mesma semelhança do ano passado, aquilo que nós observamos é que mesmo assim os mentores são um pouquinho mais exigentes que os mentorados relativamente à satisfação que têm com a mentoria, o que nos desafia também para nos envolvermos mais com os nossos mentores e perceber que mais é que eles querem fazer, para além daquilo que já fizeram num contexto tão complicado e que foi tão importante. Portanto, dou por encerrada a minha apresentação e obrigada. Muito obrigada, professora Isabel. Dando continuidade à apresentação dos dados dos questionários, a professora Tereza Duarte dará conta de aspectos relevantes das respostas abertas a esses mesmos questionários. Boa tarde a todos. Nos questionários realizados existiam campos de resposta aberta, nos quais tanto mentores como mentorados podiam deixar o seu testemunho sobre a mentoria em diversas dimensões, tais como satisfação com o programa de mentoria, a importância de mentoria ou ainda comentários e sugestões. O número de respostas obtidas por parte dos mentores foi de 57% e de mentorados de 41%, valores bastante significativos, o que demonstra vontade em partilhar opiniões e não apenas em responder ao questionário. Em relação às respostas abertas sobre a satisfação com o programa dados pelos mentorados, verificou-se uma elevada satisfação, fundamentalmente expressa no sentimento de gratidão ao mentor pela disponibilidade, no apoio e ajudas recebidas e também em relação ao programa de mentoria de uma forma geral. Salientar ainda o facto de referirem como motivo de satisfação o apoio à integração, apoio emocional e apoio académico e de se encontrarem também respostas que referem contributo da mentoria para a socialização. Os aspectos menos positivos que foram referidos pelos mentorados referem-se ao distanciamento físico imposto pela pandemia, às dificuldades inerentes de interação e de conversas presenciais. Algumas respostas podem considerar-se neutras no que diz respeito à satisfação, apoiando o programa, mas referindo que gostariam de ter tido mais apoio por parte dos mentores, e é de realçar que alguns mentorados referem também que têm alguma responsabilidade por não terem tirado mais benefício da relação estabelecida com os seus mentores. No que diz respeito à satisfação, os mentores em geral são mais exigentes consigo próprios, considerando que podiam ter-se dedicado mais e ajudado mais os seus mentorados.
As respostas positivas revelam um sentimento de gratidão e utilidade de poder ajudar alguém e conhecer novas pessoas, contribuir para a integração dos novos estudantes, sendo também uma mais-valia para o desenvolvimento pessoal dos mentores e satisfação global com o programa e com as relações que se criam. Em relação a alguma insatisfação com o programa por parte dos mentores, as respostas indicam falta de interação por parte dos mentorados, dificuldade de relacionamento devido à pandemia e alguma insatisfação global sem apresentar nenhum fator em concreto. Em relação, portanto, das 165 respostas obtidas por parte dos mentorados como comentários, 86% foram elogios e 14% aspectos menos positivos. O empenho por parte dos mentorados em deixar um elogio acerca do apoio e acompanhamento recebidos revela muito acerca do programa de mentoria e demonstra que há um sentimento de verdadeiro reconhecimento do programa, da mentoria interpares e da sua importância para os mentorados. Salientam-se aqui algumas palavras e expressões que demonstram isso mesmo: ajuda, apoio, orientação, integração, fundamental, faz diferença, mais-valia. E também elogios como bom trabalho, excelente, fantástico, bem conseguido e parabéns. Encontram-se também palavras de agradecimento especificamente aos mentores ou ao programa, sendo evidente o sentimento de gratidão e reconhecimento em muitas respostas. Em relação à disponibilidade dos mentores, os pontos mais referidos e valorizados pelos mentorados são tirar dúvidas, esclarecer questões, minimizar preocupações, promover o contacto, ser acessível e proativo, ouvir desabafos, dificuldades. A disponibilidade dos mentores é muito referenciada e reconhecida, quer pelo envolvimento emocional, quer académico. Alguns exemplos de sugestões de melhoria por parte dos mentorados indicam que os mentores poderiam ter um pouco mais de iniciativa e que poderia ter havido mais atividades de forma remota. Relativamente dos comentários deixados nos questionários pelos mentores, dos 156 comentários, 73% foram elogios e comentários positivos e 27% foram sugestões de melhoria. Encontram-se muitos comentários adjetivos tais como útil, excelente, completo, criativo, inovador, importantíssimo, fenomenal, interessante e apelativo. E salientam-se aqui algumas frases que demonstram que os mentores sentem sobre o programa de mentoria. Organizado, todos estão sempre prontos a colaborar, excelente iniciativa, está a mudar a vida dos estudantes, extremamente bem conseguido, o esforço dos docentes, queria agradecer por continuarem a investir neste projeto maravilhoso, vai dar sempre frutos, superou as minhas expectativas uma vez que demonstrou ser uma comunidade, uma oportunidade que me está a permitir crescer e sobretudo ajudar estudantes, sinto-me orgulhosa de fazer parte desta equipa. Alguns exemplos de sugestão de melhoria por parte dos mentores indicam que se deve divulgar mais a mentoria e desenvolver mais atividades e convívios para que haja mais interação entre todos. Outros referem que os mentorados devem ser melhor informados acerca do tipo de apoio que podem esperar de mentoria e ainda que o programa deve começar logo no primeiro contacto dos novos estudantes com a universidade. Relativamente ao que os mentorados esperam da mentoria no segundo semestre, obtiveram-se 239 partilhas, em muitas das quais aparece uma dimensão positiva e de elogio ao programa, a referência a uma manutenção da relação, uma continuidade que vem sendo feito e a vontade de continuar a receber o mesmo tipo de apoio dado no primeiro semestre. Alguns mentorados mencionam querer mais convívio, aumento da dimensão social, um programa com mais dinamismo, mais atividades, encontros e passeios, tendendo a ter mais contacto com o mentor ou mentora, mais proximidade e acompanhamento, o que revela um forte apelo à dimensão presencial e sociocultural. Por vezes também é referido o pedido de maior apoio académico. Relativamente às propostas de atividades para o segundo semestre, tanto por parte dos mentores e dos mentorados, elas são bastante coincidentes e podem-se resumir nos seguintes pontos. Mais atividades online, tais como convívios, encontros, reuniões, partilhas de experiências, interação, festas, desafios, aulas de desporto, outras atividades que potenciarem a interação entre mentores e mentorados e que para todos possam conhecer melhor, demonstrando uma forte valorização da relação interpares e da vertente sociocultural. Estas propostas revelam que, apesar dos estudantes estarem saturados de aulas online, consideram que mesmo assim é uma forma de poderem contactar uns com os outros. Algumas respostas sugeriram encontros presenciais ao ar livre, com máscara, jogos seguindo regras de segurança, almoços entre o mentor e mentorado, atividades para conhecer e conviver com estudantes de outras turmas, conhecer melhor a cidade do Porto, locais de convívio universitário, entre outras.
Sugeriram também atividades online informativas e educativas, videoconferências para explicar épocas de avaliação, palestras, seminários, sugestões de atividades entre cursos e faculdades. Na generalidade, os estudantes, tanto mentores como mentorados, demonstram um interesse, envolvimento, perspectivas democráticas e solidárias e ideias muito criativas, espelhando uma inequívoca confiança e valorização do programa de mentoria Interpares da Porto. E passo a palavra agora. Muito obrigada, professora Tereza Duarte. Realmente são partilhas muito ricas. Seguimos agora para o momento final com a professora Tereza Medina. Muito boa tarde novamente. Eu penso que após a apresentação destes dados é mais que justo dizermos que o balanço que é possível fazer da Mentoria Porto é extremamente positivo e que todos os envolvidos, todos os estudantes envolvidos, todos os docentes têm razões para se sentirem muito orgulhosos daquilo que têm sido capazes de vir a construir e do papel que têm estado a desempenhar na Universidade do Porto. O balanço é revelador da disponibilidade e da generosidade dos estudantes do ensino superior, mas também dos docentes, para acolherem e apoiarem solidariamente os seus novos colegas, num processo que é para todos profundamente enriquecedor. Acho que todos que temos participado sentimos como é gratificante este envolvimento, esta partilha, esta forma, até enquanto docentes, de estar também com os estudantes num contexto e numa relação de colaboração que é desde diferente daquela que é possível ter também em contexto de sala de aula. E isto significa que é fundamental este agradecimento, um agradecimento muito profundo que o próprio programa de mentoria tem que fazer a todos os mentores que tão generosos e solidariamente se têm envolvido no programa de mentoria, um agradecimento também aos novos estudantes que aderem ao programa, que participam nele e que, no momento em que lhes foi pedido qual é a vossa opinião, responderam de uma forma muito significativa ao questionário e responderam às questões fechadas, mas responderam também às questões abertas, querendo deixar o seu testemunho, o seu contributo, as suas sugestões. Eu penso que isto é extraordinariamente significativo da riqueza do programa e da forma como ele tem sido importante para tantos e tantos dos seus intervenientes. E essas sugestões são elementos que irão enriquecer o programa e que serão agora mais analisados de uma forma mais aprofundada em cada ciclo de estudos, em cada unidade orgânica, em toda a mentoria UP. Portanto, este agradecimento, este reconhecimento, penso que a senhora vice-reitora o fez logo de início e que também não é demais nunca reforçá-lo. Mas é a altura também de lembrar que o programa é um programa, a mentoria da Universidade do Porto está permanentemente em funcionamento. Não é um programa que funciona no primeiro semestre, não é um programa que funciona no primeiro mês, ele funciona todo o ano letivo. E com isto significa o quê? Significa que estudantes que chegaram este ano à universidade, que não conheceram na altura, não se perceberam da existência do programa de mentoria, portanto não se inscreveram como mentorados, mas que agora, neste início do segundo semestre, sentem que a mentoria ainda pode ser importante para eles, podem se inscrever. As inscrições não estão fechadas. Podem, ainda nesta altura, solicitar o apoio do mentor e há, sem dúvida nenhuma, mentores tanto disponíveis tanto para apoiar esses novos estudantes que apenas estão a entrar para a mentoria neste segundo semestre. Dizer também aos estudantes que já fazem parte da mentoria, que já se inscreveram no primeiro semestre,
peçam apoio aos vossos mentores. Não tenham, alguns estudantes às vezes dizem, eu até não telefono porque eu tenho medo, não o quero incomodar. Não incomoda. Os mentores estão disponíveis para apoiar e haver um mentorado que os contacta não é nunca sentido como um aborrecimento, muito pelo contrário. O programa mantém-se, vamos continuar no segundo semestre, esperemos que possam retomar algumas atividades presenciais, que seja possível algum contacto presencial, mas quando ele não é presencial, a mentoria também foi capaz de se reinventar nesta relação mais à distância e ela vai continuar a funcionar. Todos os estudantes do primeiro ano de qualquer ciclo de estudo que necessitem e que pensem que a mentoria os pode apoiar, estão ainda a tempo de se inscreverem e de solicitarem esse apoio. Muito brevemente vão-se iniciar, no próximo mês, vamos iniciar o período de inscrições para novos mentores, para os mentores que irão estar a ser mentores no próximo ano letivo. É sempre um processo que se faz no final do ano, porque há depois também todo um trabalho de formação dos novos mentores. Portanto, este convite fica a todos os estudantes da Universidade do Porto e fica também, muito particularmente, aos estudantes que estão este ano no primeiro ano. Este ano foram mentorados, puderam ser mentorados. No próximo ano letivo já podem ser mentores e podem trazer também a sua experiência de mentorado, melhorarem, contribuir ainda para melhorar cada vez mais a mentoria. Este convite fica. O programa tem já hoje uma dimensão muito grande, mas ela terá a dimensão que os estudantes da Universidade do Porto queiram que ele tenha, e, portanto, o programa poderá ainda crescer. E os professores e os docentes cá estão, estarão mais, com certeza, nos próximos tempos também, para reforçar e para trabalharem em conjunto com os estudantes na construção de uma universidade cada vez mais solidária, cada vez mais democrática, em que todos sejam e se sintam atores intervenientes na construção, portanto, dessas relações. Portanto, este convite fica e fica um outro convite que vou fazer de imediato, que a senhora vice-reitora também já falou dele, é que no próximo dia 29 de abril vai haver um segundo encontro da mentoria. Fizemos um no ano letivo anterior, ainda foi possível fazê-lo presencial. Este ano o encontro não poderá ser presencial, mas iremos ter no dia 29 de abril um grande encontro da mentoria e que este ano o seu mote é muito obrigado, mentores, portanto, reconhecendo o papel que os mentores têm tido em todo este processo. Portanto, fica o convite, mais informações depois irão chegando, mas fica também aqui este convite para desde já reservarem essa data, estarem atentos às informações para que se possam envolver nessa iniciativa. Muito obrigado, Antoine. Muito obrigado a todos que se envolvem na mentoria, a todos que vão passar a envolver-se na mentoria e que vão ainda este ano e no próximo ano fazer crescer mais este projeto que tanto nos diz e muito obrigada também a todos que estiveram a acompanhar a realização, portanto, desta webinar e que todos saibam que podem sempre contar com a mentoria e que a mentoria cá está, este grande espaço comum, esta grande casa comum também, que na Universidade do Porto, que é o Programa de Mentoria Interpares. Muito boa tarde.